Light Novel em áudio Against the Gods Contra os Deuses Capítulo 4 O Desfile de Casamento. A cidade nuvem flutuante era a menor cidade do Império Vento Azul. Era tão pequena que não era nem apropriado de ser chamado de cidade. Talvez se fosse chamado de comunidade seria muito mais apropriado. A cidade nuvem flutuante não era apenas a menor, mas também em termos de localização era geograficamente a mais remota. A população, econômica e até mesmo a profunda força eram as mais baixas das baixas. Hoje em dia, os residentes da cidade nuvem flutuante até tiram sarro deles mesmos por estarem em um canto esquecido do Império Vento Azul. A cidade nuvem flutuante estava particularmente cheia de vida hoje por causa do grande dia do casamento entre Xiao She e Xia Qingwei. Ninguém iria se importar se fosse apenas o dia do casamento de Xiao She, mas o casamento de Xia Qingwei era o evento mais sensacional da cidade nuvem flutuante. O clã Xia não era um clã que apenas treinava nas artes do profundo. Era também um clã que se especializou em fazer negócios por gerações. Embora eles não podiam dizer que eram os mais ricos entre os outros do Império Vento Azul, na lista dos clãs mais prósperos da cidade nuvem flutuante, o clã Xia estava no topo. Entretanto, isso não significava que o clã Xia era fraco. Com sua riqueza abundante, eles naturalmente iriam dispor de experts contratados para proteger sua vasta fortuna. O líder do clã Xia tinha dois filhos, Xia Yuamba e Xia Qingwei. Ambos, filho e filha, não tinham interesses nos negócios da família. Eles apenas se focavam em treinar nos caminhos do profundo. Xia Hongyi nunca tinha se oposto a essa decisão e, ao contrário, permitia a eles de seguirem seus caminhos. Depois que Xia Qingwei surpreendeu a cidade nuvem flutuante com seu talento, era ainda mais impensável que ele fosse atrapalhar o crescimento dela. Devido ao incrível dom de Xia Qingwei, as maiores famílias da cidade nuvem flutuante se comportavam da melhor maneira possível na presença dela, depois de tudo. Era amplamente conhecido por todos que Xia Qingwei iria atingir o domínio profundo da Terra, ou até mesmo o domínio profundo do céu, algum dia no futuro. E quando isso acontecesse, o clã Xia iria não apenas ter a maior riqueza, mas também ser a força mais dominante na cidade nuvem flutuante. Entretanto, o clã Xia estava deixando a garota mais brilhante da cidade nuvem flutuante se casar com Xiao She, um bom para o nada e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas se arrependem dessa decisão? E claro, havia ainda mais pessoas com sentimentos de inveja e ódio. Desde que era o clã Xia que estava casando uma filha, o espetáculo não era pequeno. Logo que Xiao She saiu, ele viu um longo carpete vermelho que começava da sua porta de entrada. O começo desse carpete vermelho era o ponto de início onde as pessoas do clã Xiao estavam e se estendia até o ponto onde estavam as pessoas do clã Xia. Logo que a equipe de casamento de Xiao She apareceu, as ruas da cidade nuvem flutuante explodiram em barulho. As ruas estavam cheias de espectadores. Enquanto Xiao She mantinha um passo com o resto de sua equipe, vários cochichos na multidão entraram em seus ouvidos. Olhe, é o neto do quinto Elder do clã Xiao. Eu vi rumores que sua veia profunda é danificada e ele nunca será capaz de atingir até mesmo o primeiro nível do domínio profundo elemental. Oh, essa é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. É normal que você não tenha visto antes. Com um avô tão teimoso quanto um touro, e o fato que ele mesmo é um bom para nada, se fosse você, você teria coragem de sair para fora de casa? Ou, para Xia Qingwei atualmente se casar com essa pessoa? Deus deve estar cego. Dizem que seu pai, Xiaoying, e Xia Hongyi se tornaram irmãos por juramento quando Xiaoying salvou a vida de Xia Qingwei, depois de usar toda a sua profunda força. Xia Hongyi então prometeu que no 16º aniversário de sua filha, Xia Qingwei iria se tornar a nora de Xiaoying. Pouco tempo depois, Xiaoying foi assassinado. Devido à sua exaustão por ter salvado Xia Qingwei, ele não foi capaz de se defender. A notícia atingiu Xia Hongyi como um meteorito e ele se sentiu extremamente culpado. Agora que Qingwei finalmente completou 16 anos, e embora o filho de Xiaoying seja um imbecil, Xia Hongyi não vai permitir ninguém quebrar essa promessa por causa de seus sentimentos pesados de remorso e gratidão. Se não fosse por isso, como aquele cara poderia se casar com Xia Qingwei? O quê? Xia Qingwei é o maior tesouro da cidade nuvem flutuante. Se não fosse pelo seu status de ser o neto do quinto Elder, ele não poderia nem limpar a lama do chão. Eu provavelmente sou 100 vezes mais forte que ele. Esse mundo é tão injusto.
Essa deusa dos meus sonhos está para se casar com esse lixo. Eu prefiro morrer do que aceitar esse fato. Ah! Nas costas de seu cavalo, Xiao She tinha olhos serenos e brilhantes que encobriam uma personalidade profunda. Ele tinha uma expressão elegante e exibia uma luz própria. Seus cabelos longos flutuavam atrás de seu deslumbrante manto vermelho de casamento, e seu corpo inteiro emitia um ar de elegância. O som dos murmúrios da multidão continham todos os tipos de pensamentos maliciosos. Entretanto, a inveja, ressentimento, preconceito, ridículo, escória e desdém da multidão parecia não perturbar ele de maneira alguma. Um sorriso bonito continuou em seu rosto. Ninguém sabe quantas garotas perderam seus corações enquanto seus olhos brilhavam em adoração. Embora a profunda força de Xiao She era a mais baixa das baixas, sua aparência era atualmente nada mal. Podia ter-se dito que sua aparência era melhor até que de Xiao Yulong, e mais o fato que ele raramente saía de casa devido à sua baixa profunda força, ele parecia muito branco e delicado, igual a um boneco vivo. Mesmo que inúmeros jovens odiassem Xiao She o suficiente para fazer seus dentes se quebrarem, no fundo de seus corações ele também tinha que admitir que ele parecia qualificado para Xia Qingwei. Eu pensei que Xiao She iria vir de carruagem hoje, mas inesperadamente ele está montando em seu cavalo. Com esse temperamento, parece até que os rumores não são verdadeiros. O lixo que as pessoas tipicamente olham para baixo está para casar com o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. É claro que ele deveria estar orgulhoso. Como ele pode estar com medo de perder a face? Soou uma voz rancorosa. Eu ouvi que o jovem mestre do clã Yuen, assim como os outros jovens mestres de outros clãs, estão querendo atrapalhar esse casamento e levar Xia Qingwei. Você acha que eles irão parar o desfile? Sim, é claro. Xiao She não é ninguém, mas seu avô Xiao Lier, todos os especialistas da nossa cidade nuvem flutuante têm que respeitar ele em sua presença. Seu filho já está morto e ele tem apenas seu neto. Ele cuidou de seu neto desde o início da sua vida. Se alguém causar algum problema, eles irão conhecer a ira de Xiao Lier. Qualquer um que ousar fazer isso irá perder a cabeça. Ainda mais que não é um casamento forçado. Todos os jovens doentes de amor que iriam causar problema nesse desfile estão trancados em suas próprias casas. O desfile de casamento ocorreu de maneira casual, nem tão rápido e nem tão devagar. A jornada de 10 quilômetros durou perto de 1 hora e meia. Cunhado! Logo que ele viu a entrada do clã Xia, ele ouviu um grito. Uma alta e robusta figura correu em direção ao Xiao She. Essa pessoa não era tão velha, mas já tinha no mínimo 2 metros de altura. Seu corpo era tão forte quanto o de um touro, e o chão tremia enquanto ele corria. Quando Xiao She o viu se aproximando, ele disse com os olhos bem abertos: Yamba, faz apenas 1 mês que eu não te vejo e você já cresceu de novo? Como você pode crescer assim tão rápido novamente? Esse homem era mais apropriado chamá-lo de garoto porque ele é o irmão mais novo de Xia Qingwei, Xia Yuamba. Ele fez 15 anos esse ano. Sim, ele tinha apenas 15 anos. Entretanto, se você olhar para seu corpo, ninguém iria nem imaginar que ele tinha acabado de completar 15 anos. 2 metros de altura. Xiao She montado no seu cavalo era o mesmo do tamanho que Xia Yuamba em pé. Yuamba pesava em torno de 175 kg. Esse número definitivamente não era alto porque o Yamba era gordo, mas a causa disso eram seus grandes músculos. Seus músculos eram como o aço que propagavam sua força espantosa. Sua profunda força era apenas normal, no 4º nível do domínio profundo elemental, mas sua força física era uma força para ser reconhecida. Ele podia lutar de igualdade com aqueles do 6º nível do domínio profundo elemental. Xia Yuamba era o melhor amigo de Xiao She, seu único amigo. Desde pequeno ele chamava Xiao She de cunhado. Eles costumavam brincar juntos quando eram crianças. Nos dias quando ele tinha menos de 8 anos, Xia Yuamba era na época uma criança sombria e magra. Ele costumava sofrer bullying, mas desde que ele completou 8 anos, foi como se alguma coisa estivesse errada, e ele teve um enorme crescimento. Sua altura, peso e apetite todos dispararam feito um foguete, e o aumento em sua força foi espantoso. Agora, na idade de 15 anos, seu rosto ainda não amadureceu completamente. Ele ainda tinha um jeito de criança, mas seu tamanho era de uma proporção monstruosa.
Depois de ouvir a exclamação de Xiao She, Xia Yuamba coçou a cabeça de vergonha. Isso... não posso fazer nada sobre isso. Meu pai me disse para fazer uma dieta todos os dias. Entretanto, ficar sem comer quando eu estiver morrendo de fome seria bem pior do que esse sentimento de ser morto por alguém. Xiao She ficou sem palavras. Naquele momento, ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando ele se tornara um adulto, ele nem se atrevia a imaginar aquilo. Xiao She sabia que Xia Yuamba tinha um grande apetite. Felizmente, ele nasceu no clã Xia. Se ele tivesse nascido em uma família comum, seus gastos com comida iriam acabar com a fortuna de toda a família. Hehehe. Cunhado, hoje você finalmente irá se tornar meu cunhado. O sorriso de Xia Yuamba era honesto porque ele estava felizmente aguardando por aquele dia. Em sua opinião, com uma esposa tão forte, ninguém ousaria olhar de cima para baixo de Xiaoxi. Apresse-se e vamos, minha irmã já está pronta. Ele deu um tapa em sua própria cabeça. Oh, eu irei abrir a porta. Depois daquilo, Xia Yuamba se virou em direção à porta do clã Xia e correu feito uma montanha de carne. O desfile chegou até a entrada do clã Xia. Na porta, Xiao She viu um Xia Hongye sorridente. Ele rapidamente desceu de seu cavalo e ficou em pé diante de Xia Hongye. Ele cumprimentou respeitosamente. Tio Xia. Haha. Depois de todo esse tempo você continua me chamando de tio? Xia Hongye gargalhou. Sua estatura não era alta, e ele parecia um homem de meia idade levemente com sobrepeso. Embora, se alguém olhasse para ele, as palavras simples e honestas viriam à mente. Ninguém em toda a cidade nuvem flutuante ousaria em olhar para ele de cima para baixo. Os olhos de Xiao She brilharam e ele educadamente respondeu: Sogro. Ele tinha sempre sido respeitoso com Xia Hongyi, por causa que Hongyi era irmão de juramento de seu pai. Desde pequeno ele sofreu com os olhares arrogantes de muitas pessoas, mas Xia Hongyi sempre tinha afetuosamente se importado com ele. Mesmo que tivesse nascido com sua veia profunda arruinada, Xia Hongyi nunca violou o acordo que ele fez com seu pai, o acordo que Xia Qingyu iria se casar com Xiao She quando ela completasse 16 anos. Bom, Xia Hongyi concordou. Ele esticou sua mão e deu um tapinha no ombro de Xiao She. Xie, começando hoje, eu irei entregar Xia Qingyu para você. Embora você não seja um grande herói, você é o filho de Xiao Ying, então eu posso ficar tranquilo quando eu te entregar minha filha. Seu pai, Xiao Ying, era um homem incrível. Se tornar meu irmão de juramento é algo que eu nunca irei me arrepender nessa vida, porque ele era um homem correto. Você é o filho de Xiao Ying. Embora sua veia profunda esteja danificada, eu não acredito que você irá ser uma pessoa comum no futuro. Trate minha filha bem. Para esses que falam coisas sem sentido e podem apenas falar besteiras, que se danem todos eles. Os olhos de Xiao She ficou em chamas de raiva. Ele concordou firmemente com a sua cabeça e disse: Sogro, não se preocupe. Embora as pessoas me olhem com desprezo agora, uma vez que minha veia profunda for curada, um dragão irá despertar do fundo de um abismo. Eu irei fazer dessas pessoas que me olharam de cima para baixo e essas que pensam que o clã Xia pegou um lixo como seu genro, obedientemente calarem as suas bocas. Xia Hongyi ficou surpreso pela sua explosão. Ele sempre tinha conhecido o discreto Xiao She com um temperamento suave e um inconsciente complexo de inferioridade. A expressão sem medo de Xiao She, olhos afiados e calmos, o fizeram enxergar Xiao She com outros olhos. Aquela atitude era completamente diferente do Xiao She que ele conhecia. Bom, Xia Hongyi concordou e deu um tapinha no ombro de Xiao She outra vez. Eu sabia que o filho de Xiao Ying não seria uma criança normal. Eu irei esperar pelo dia que o dragão irá emergir. Tudo bem, agora Xia Qingyu está esperando por você. Vá em frente. Fim do quarto capítulo.